Hello, Gorgeous, muito bem-vindo e bem-vinda ao canal. Meu nome é Nina20 e hoje nós falaremos sobre a feminista, marxista, mais um tanto deísta, chamada Caroline Sardá. Me perdoe se o nome da Caroline estiver errado na pronúncia, né? Mas acontece. Por que eu trouxe a Carolina Sardá aqui para o nosso tema? A primeira coisa que eu vou avisar pra vocês é o seguinte, o vídeo vai ser grande, porque o reacting dela é grande, tá? Mulher, quando fala muito, já viram, né? E assim, eu também sou mulher, a Caroline também é mulher, mas assim, com o caso dessa turma aí, tem que falar que é hétero, não sei o que, cis, não sei o que, é um tanto de coisa que chama, sabe? É porque é difícil. Mas enfim, gente, o negócio é o seguinte, esse vídeo vai ser uma continuação, vai como se fosse uma segunda parte do primeiro vídeo que eu falei, porque eles estão muito conectados. Qual que é o primeiro vídeo? É o último que eu postei. Eu tô fazendo o vídeo que eu postei, eu tô fazendo hoje, e hoje tá sendo postado no dia de domingo, que é o dia que provavelmente você vai assistir esse vídeo. Então, se você chegou aqui e não assistiu o vídeo que eu falo do Miguel, do canal Atitude Alfa, eu recomendo vocês primeiro, né? Você, né? Ir lá na Atitude Alfa, assistir o vídeo lá, assistir algumas coisas que eu trago lá e depois vir para esse. Por quê? Porque muitas coisas que eu falei lá estão ligadas com o que eu vou falar aqui, mas é como se lá tivesse que vir primeiro do que tá, senão vocês vão ficar confusos no meio desse vídeo, tá? E para quem é novo aqui no canal, eu te recomendo assistir o vídeo até o final, começando do de lá, não de cá, entender qual que é a temática que eu trago aqui nos meus vídeos, nos meus canais, no meu canal, né, de uma maneira geral, né, essa proposta da Red Pill feminina. Se você não gostar, você assiste uma outra playlist, tal, aquela coisa toda. E assim, se gostar, já sabe, curte, compartilha, comenta. Os meninos das antigas já fazem isso bastante. A gente tem até uma comunidade de muitos ativos aqui, então meus parabéns para vocês, muito obrigada. E o negócio é o seguinte, vamos falar sobre a questão da Carolina Sardá. Esse vídeo vai ser longo, já tô avisando. Esse vídeo vai envolver um pouquinho de política, vai envolver um pouquinho de comportamento e algumas coisas que eu já comecei a dar umas palhinhas lá no meu último vídeo e que eu vou trazer aqui até com mais afinco, vocês vão entender o motivo. Bem, então o vídeo que eu trouxe aqui, gente, esse vídeo pode durar 1 hora tranquilamente, tá? Porque é um reacting de 38 minutos, eu já separei no minuto 5, tá? De grau de importância. E a Caroline Sardá, eu tive que refazer esse vídeo, gente, porque eu achava que era Mari Vabo, e não, o nome dessa menina é... Ai, gente, agora eu esqueci o nome dela. Deixa eu ver se a Caroline deixa aqui, peraí, deixa eu ver. Nesse vídeo, eu reagirei uma moça falando sobre o motivo do número de mulheres ter aumentado relacionando com homens serem babacas e sexualidade feminina. Ela não cita o nome da menina aqui, que tenso. Ai, Bianca Lauri, pronto, lembrei. Vamos lá, Bianca Lauri. Deixa eu só entender o que a Bianca Lauri faz. Antes de colocar esse vídeo aqui. Ela é terapeuta sistêmica, constelação, feminilidade, seu externo são um reflexo do seu interno, comunidade, tá. Ela vende o curso dela, né, em cima das mulheres, né. Interessante. Tá, então ela faz produto para mulheres, né, provavelmente ela deve falar bastante sobre feminilidade. É isso, né. Tem 147 mil seguidores, um tanto até bom. É porque é sempre bom a gente conhecer sobre quem a gente está falando, para depois, de fato, a gente, né, propriamente fazer as coisas aqui. Eu vou ter que me mudar aqui de um modo que eu não estou gostando. Espera aí. Então tá, eu vou dar play, enquanto isso eu vou mexendo aqui no OBS, só para me arrumar aqui, senão vocês não vão ver a Caroline, tá? Os caras são babacas e esse número vem aumentando. Por que eles estão ficando mais babacas? Qual é o fato que explica isso deles serem mais babacas, então, hoje em dia? Explica pra nós. Explica. Explica por que os homens estão mais babacas. Ai, chega a dar aquele negócio de pensar o que ela vai explicar pra dizer que nós temos um alto índice de mães solos e de homens babacas. O que vocês sentem que vem aí? Que eu sinto que vai vir merda. Eu sinto que vai vir. É muito simples. Me conta, que agora até eu quero... Pensa só. Ih, falou, é muito simples. Prepara, porque quando a explicação ela é muito simples para um problema complexo, você sabe que vem aí.
Você sabe o que vem aí. Como que antigamente o homem tinha acesso ao corpo da mulher? O que o homem tinha que fazer Era uma luta. há anos atrás pra ele ter acesso ao corpo de uma mulher? No mínimo casar, né, Ele mano? tinha que Pedir amor pro casar. pai, essas paradas. O que o homem tem que fazer hoje pra ter acesso ao corpo da mulher? Eu... Nada. Ganhei uns seguidores no Instagram lá e começou a ficar fácil. Nada. Uma questão aqui. Ela tá ligando os homens babacas com as mulheres e a forma que elas lidam com o seu corpo e a sua sexualidade. Vocês percebem que é uma mania na nossa sociedade de pegar o homem babaca e falar, sabe por que esse homem ele é babaca? Sabe por que ele tem esse caráter? Sabe por que ele age desse jeito? Por causa da mulher. Vocês não percebem isso toda vez que as pessoas vão explicar o porquê que o homem é como o homem é? Ah, o homem é assim por causa que uma mulher já foi desse jeito. Ah, o homem, ele é babaca porque pensa, ele age dessa maneira, ele abandona o filho, porque, veja, né, a mulher posta foto nas redes sociais dessa maneira. Gente, isso é o puro suco do chorume. Por quê? A gente não tá analisando o porquê os homens estão abandonando os seus filhos, estão abandonando a paternidade, por que eles não estão dando mais valor para a paternidade, por que eles não estão tendo responsabilidade com o filho, por que esses homens não estão tendo educação sexual, por que eles não estão se importando com o planejamento familiar e joga nas costas da mulher que posta foto, eu não sei como, nas redes sociais. Vocês percebem como é fácil para as pessoas criarem soluções simples e respostas simples para um problema estruturalmente complexo? O problema dos homens, na verdade, sabe esses homens babacas que existem aí? Eles existem dessa maneira porque existe do lado de cá mulheres que fazem isso, 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 isso. É literalmente pegar e culpar a mulher por algo que... Gente, vamos fazer uma pausa aqui. Isso aqui é um combo, gente, de coisa que precisa ser falada. A questão é o seguinte. Tem algumas... No Brasil, infelizmente, a gente é muito pobre em pesquisa. Vamos começar por aí, né? E quando tem dinheiro para pesquisa, para universidade, é mal gasto. Isso também quando não tem a turma do que também faz viagem. Isso quando tem a turma que, né? Enfim, eu não sei o que acontece. A gente investe um dinheiro grande para educação e para saúde, porque quando a gente pensa no orçamento, né, dos nossos gastos públicos, poxa, a maioria tá para educação e saúde. E eu não sei onde é que a gente parou nessa história, que no final a gente não tem retorno das universidades. Então a universidade, ela tinha que ser um polo de trazer informação, de trazer pesquisa, de fazer uma coisa séria. As universidades brasileiras, infelizmente, principalmente para assuntos voltados para estudo, né, as ciências sociais, é de chorar, entendeu? É de chorar, infelizmente, a situação, tá? Então, o que rola? O que acontece, né? Nós temos muitas universidades, principalmente universidades americanas, financiadas até com dinheiro privado e com dinheiro público, que eles têm um compromisso maior, né, por estarem dentro da academia, de trazer, talvez, pesquisas que vão ajudar a ver o que está de fato acontecendo com a sociedade, para a gente poder ou achar alguma solução, alguma coisa assim, tá? Então, o que acontece? Quando a Bianca Lauri, ela fala que a culpa inicialmente é das mulheres, a mulher, ela, a partir do momento que entra a pílula, ela se equipara sexualmente com o homem. O que isso significa dizer? Ela vai ter o mesmo comportamento, ou às vezes até pior, tá, gente? Sexual, do que o comportamento do homem, sem consequências, porque ela se equipara. Quando ela se equipara e avisa para uma sociedade que ela, a partir de agora, são direitos iguais, e ela se equipara a tudo junto com o homem não vai a ver como uma mulher, ou com feminilidade. Ele vai a ver como um cara que tá do meu lado, compete comigo, entendeu? E por aí vai. Então, o que acontece? Vamos começar por partes aqui, por isso que eu falei que o vídeo ia ficar grande. É o seguinte, tudo começa quando a gente olha para trás, na nossa biologia, na nossa história, na nossa evolução, tá? Quando eu falei da questão das universidades, eu trouxe aqui diversas vezes para vocês, essa situação dessa equiparação. Eu trouxe aqui uma pessoa, gente, eu vou sempre mostrar os livros, pelo menos para deixar o vídeo um pouquinho mais dinâmico, porque vai ser grande.
Eu trouxe uma vez esse livro aqui, tá? Eu trouxe a autora desse livro. Eu trouxe uma entrevista que ela deu, inclusive com grandes nomes, principalmente gente estudada e tudo, e gente que está trabalhando, principalmente com as mulheres. E é a Louise Perry, tá? E a Louise Perry fala sobre a questão da evolução sexual, da consequência da evolução sexual, e ela meio que no livro dela, ela traz como se fosse um guia para sobreviver nesse século XXI. Então ela traz, aí vamos tirar um pouquinho de quem que é a Louise Perry, né? A Louise Perry, ela é uma escritora, ela é colunista e ela também é antropóloga, tá? Como que ela fala aqui, ela tem boa parte do livro dela. Gente, eu tô falando que é uma antropóloga, tá? Então, o que os antropólogos fazem? Eles olham para as sociedades antigas, veem os comportamentos, traçam os comportamentos e usam um pouco dessa informação, desse conhecimento, para a gente entender como é nós como sociedade, mais para o futuro, né? Falando a grosso modo, tá? Então, assim, o que os antropólogos eles fazem? Eles veem na sociedade de uma maneira geral alguns traços mais predominantes na sociedade de uma maneira geral e como isso foi como consequência. Então, a Louise Perry, ela fala que a tradição, eu já fiz até um vídeo com ela falando isso aqui, tá? A tradição, ela não é tradição à toa. A tradição, ela traz uma questão que a gente fala na época de hoje. Desculpa, gente, parece que eu tô meio travada, né? Quando eu tenho muita coisa para falar, eu me embanando um pouco, tá? A tradição, ela só existe até hoje e ela foi tradição porque foi a forma que deu certo. Qualquer outra coisa, quando a gente olha para biologia, antropologia, o que vocês quiserem chamar, tudo que foi não tradição, não sobreviveu, não deu certo. Vou trazer um outro livro aqui para vocês, que é da Sarah Hill. Falo constantemente dela, e aqui tem essa questão sobre a pílula, tá bom? Que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, ainda estou no meio da leitura dela e tal. A Sarah Hill fala uma coisa que eu acho excepcional. Às vezes são coisas básicas, mas às vezes eu acho que por a gente não olhar para o básico, o resto a gente não consegue dialogar. A Sarah Hill fala assim que nós, como espécie, nós só chegamos aqui porque nesse meio dessa questão evolutiva para nós, a gente conseguiu se perpetuar como espécie. Tá? Então, tudo que nós temos hoje, tudo que nós entendemos sobre homens e mulheres, toda vez que a gente olha a biologia, a gente olha para essas coisas e relembra que eu, Caroline Sardá, Bianca Laure, a gente só chegou onde nós chegamos porque no nosso processo evolutivo, a gente sobreviveu. Nós somos os sobreviventes. O que eu quero dizer com isso? O preço da mulher, e agora é o mais importante, estou aqui, né, falando. O preço da mulher, para antigamente, né, antes da pílula anticoncepção, o preço da mulher, numa medicina não tão avançada, onde não tem contraceptivo, o preço da mulher tem um homem e eu só aceito me relacionar com esse homem se eu souber que vai haver alguma coisa em troca. Então, enquanto os homens gostam de onde achar oportunidade, ele vai para o mundo. Por quê? Porque, na verdade, ele quer o que o sêmen dele seja espalhado. A mulher, ela sabe que ela precisa encontrar aquele que ela tem quase certeza, ou que ela julga ter quase certeza que a faz ter esse comportamento sexual de realmente se envolver com o cara, a partir do momento que ela sabe que ele vai dar algum respaldo para ela. Então, por que isso acontece? Tá? A Sarah Hill fala que tem diversos fatores dentro do corpo da mulher que faz ela ser seletiva, que faz ela não transar com todo mundo igual os homens gostam de transar. A primeira coisa básica ela corre risco de engravidar. A segunda coisa, grávida, ela vai ficar 9 meses vulnerável. Mulheres que já ficaram grávidas ou que já tiveram gravidez de risco podem melhor informar para nós
como carregar. É porque assim, eu não sei qual foi o autor que até falou isso, há uma certa romantização hoje em dia da gravidez, que antigamente isso não tinha. Então romantizou essa coisa de ficar tirando foto, de mostrar barrigão, que não sei o quê. Mas antigamente, gente, gravidez é um processo de sobrevivência e a mulher, ela se desgastava muito mais do que ela se desgasta hoje. A mulher, ela fica vulnerável a predador. A mulher, ela não pode correr tanto. A mulher tem uma barriga gigantesca. Pensa em todo o período pré-histórico, como ela ficava mais vulnerável. E aí, depois tem uma coisa que é o seguinte. Dentro dos mamíferos, tá? Segundo a Sarah Hill, que ela explica isso bastante no livro dela, dos mamíferos, nós fomos, talvez, o mamífero que a cria, né? O feto é o que tem a maior cabeça. Obviamente, o feto com a maior cabeça, ele traz uma dor maior e traz um risco, inclusive, para a própria mulher. Claro que para a gente chegar na situação que temos hoje, a gente tem que pensar em como sociedade a gente evoluiu para conseguir isso. Então, assim, imagine, 9 meses de gestação, cabeça enorme, chance de morrer no parto. Amamentando. Inclusive, eu acho que a Sarah Hill falou que a mulher gasta mais ou menos, em média, com a amamentação, 600 calorias por dia. Então, vocês imaginam um momento que não tinha nem tanta comida assim, a mulher ela não ingeria só 2.000 calorias. Ela tinha que ainda incrementar mais 600 calorias diárias para conseguir amamentar. Aí eu faço a pergunta para a Caroline Sardá. Você, se olhar para o passado e ver que era tudo tão difícil, o que é que os nossos antepassados, em várias sociedades, né, a maioria o que fez com que essas sociedades até hoje tivessem permanecido? De olhar para a mulher, para esse estado de fragilidade, para no final falar assim, ela precisa de uma maior proteção. Tem um outro plus, questão hormonal. A questão hormonal, eu gosto muito de dar o exemplo, de vez em quando voltam uns debates, assim, principalmente na época da Olimpíada, quando o homem, que ele fica trans e começa a jogar num time onde tem mulheres. Você pode sim tirar a testosterona do homem, mas não adianta. A estrutura corporal do cara, mesmo sem testosterona, ou da mulher, eu não sei como é que se chama, até peço desculpa pela falta de conhecimento, né? Ele vai performar melhor porque ele tem um conjunto, ele tem uma anatomia do corpo, ele tem um conjunto de músculos que não dá para comparar. Então, por mais que nós tenhamos uma medicina avançada, por mais que tenha vários estudos, por mais que nós estejamos evoluindo como sociedade, há coisas que não dá para mudar. Hoje em dia, não dá para pegar um útero da mulher, que é o que faz a gestação, e colocar no homem. Hoje em dia já tem, né? O pessoal faz aquelas mudanças de sexo, mas, tipo, eu nunca vi nessas mudanças de sexo a habilidade de um cara que vira mulher para poder engravidar. Ainda não vi. Talvez seja um futuro aí, não sei. Mas, enfim. Então rola essa questão da romantização. Antigamente não era assim. Era um preço muito alto para a mulher pagar. Inclusive, eu tenho uma teoria assim, meio doidinha na minha cabeça, que eu acho que a gente só tem clitóris para tentar compensar o preço que a mulher pagava pela reprodução. Por quê? Porque o clitóris assim, até hoje que a gente tem, né, os estudos e tal, ele só serve para o prazer da mulher. Então eu fico pensando se esse clitóris, porque o homem ele não tem um órgão sexual de prazer, ele tem outras coisas atreladas. Então eu fico pensando se a gente não desenvolveu essa questão de ter um clitóris justamente para compensar em um prazer, talvez até um prazer maior que o homem, não sei, para compensar esse problema evolutivo. Porque senão a gente não estaríamos até hoje aqui, né? Mas isso é uma ideia que eu tenho. Não li em lugar nenhum falando isso, tá? Posso estar falando uma grande bobagem. Mas eu já pensei se a gente tem um clitóris tal como ele é, porque ele foi uma forma de dar um prazer para a mulher. Para quê? Para incentivar a mulher a reproduzir. Bem, passando isso, quando a Bianca Lauri fala que a questão é da mulher, sim, porque quando a mulher equipara o homem, e ela fala, eu também tô que nem vocês, eu tô para todo mundo, os homens falam assim, oba, então a coisa melhorou. Então nós também, então vai chegar assim, mulher para tu quanto é lado, e a gente vai ter o melhor dos mundos, que a gente não precisa preocupar o quê? Com a gravidez. Então a gente vem com essa proposta de homens realmente que cada dia que passa estão menos envolvidos se acontecer merda, porque a gente se equiparou, a gente deu
a liberdade para esses homens, a liberdade sexual foi uma liberdade não da mulher, foi dos homens. Porque sexo sempre foi uma moeda cara de troca. Por isso que desde sempre se protegeu muito a mulher. Por isso que desde sempre, vamos arrumar um companheiro para a mulher. Vamos arrumar, sabe, tirando um pouco essa questão da sociedade, vamos arrumar um parceiro para a mulher. A mulher, ela engravida, mas ela precisa ter alguém por trás para ajudá-la. Eu sei que hoje em dia as coisas mudaram muito. Só que, segundo a própria Louise Perry, numa das palestras que ela deu, ela falou assim, o tempo da pílula, e ela fala muito sobre pílula no livro dela, tá? O tempo da pílula até 2024, com o tempo que nós somos como sociedade, é um tempo de talvez 15 minutos da história evolutiva. Tá? Numa questão de um dia, né? Então, isso é uma coisa muito grave. Nós estamos sentindo consequências como sociedade. Tudo está mudando, mas não dá para a gente esquecer que essa questão da liberdade, a princípio falaram que eram boas para as mulheres, e agora a gente está colhendo homens que não se importam, que falam assim, oba, então ficou esse oba, então tá ótimo, nós também. Obviamente, nós chegamos à conclusão que a partir do momento que a mulher libera tudo, parece que existe uma parcela de homens que eles não recebem, que está muito mais difícil para eles. Que a mulher, ela vai querendo... É porque ela fez o processo evolutivo de uma maneira que hoje eu vejo muito interessante, que é o seguinte, ela não perdeu esse senso dela de querer procurar o melhor para o quê? Por causa dessa questão evolutiva, essa questão de ter alguém que depois pode ajudá-la na criação dos filhos. Eu sinto que boa parte das mulheres, elas não perderam isso. E elas têm ainda muito próximo dela esses valores de qual que é o homem que pode me ajudar na criação. Isso tem muito forte ainda. Então a mulher, ela vai muito olhar o valor econômico do homem. Mas por outro lado, como ela se libertou, então a parcela de homens que realmente estão lidando bem com essa liberdade sexual das mulheres é uma parcela muito pequena. Porque a mulher não esqueceu essa biologia de procurar pelo melhor. Ou de procurar aquele que geneticamente vai trazer aquela questão das crias, vai trazer os genes também dela à frente, mas de uma forma melhorada. Então nós temos esse fator. Que a mulher, ela se desenvolveu para ir para tudo quanto é lado, mas boa parte dessas mulheres vão continuar aquele processo biológico delas de procurar o melhor, tá? É o que eu entendo. Bem, isso fala Red Pill de uma certa maneira? Fala, mas eu estou trazendo minha opinião aqui com alguns autores. É importante a gente falar sobre esses estudos antes da gente entrar no que a Caroline Sardá, que é marxista, que é esquerdista, que é feminista, que não sei o que, que é tudo sociologicamente criado. Sim, é comportamento da sociedade, enfim. Vamos ver o que ela vai falar e vocês vão entender. Que é do caráter do homem, que está sendo moldado socialmente e culturalmente. A gente está aqui falando sobre o crescimento de mãe solo ao longo dos anos, ou seja, o aumento do abandono parental, homens abandonando a paternidade. Então, por que nós estamos culpando as mulheres? Presta bem atenção. Por que a gente está culpando as mulheres que se relacionaram com esses caras por eles não terem responsabilidade afetiva e maturidade para assumir uma paternidade que eles estavam cientes o tempo inteiro que juntar 2 órgãos sexuais pode gerar um bebê? Por que a culpa volta exclusivamente para a mulher? Mas a mulher posta as fotos, a mulher sai com o cara. Excelente. Essa é uma excelente pergunta que ela faz. Por que o homem não vai assumir? Porque a partir do momento que a mulher olha para o homem e fala, eu sou equiparada a você, não se preocupa comigo, vai dar tudo bem bom, o que eles vão fazer? Eles vão transar sem compromisso nenhum, eles vão transar sem pensar nos valores, o que está em xeque com as mulheres. Mas é aquilo, e nisso concordo com a Bianca. Quem deu o cheque branco foram as mulheres. Entendeu? E os homens estão aproveitando disso, assim, uma pequena parcela dos homens de fato estão aproveitando isso, porque não são todos. Então isso só aconteceu e isso só está acontecendo porque as primeiras que viraram e falaram, não, eu vou fazer sexo, né? Eu vou transar da mesma forma, na mesma proporção, do mesmo jeito que vocês fazem, os homens falam assim, oba, é isso, agora evolução sexual, para nós, biologicamente falando, vai ser melhor ainda. Porque qual que é o objetivo de todo homem?
da espécie humana, né, do Homo sapiens, é o quê? Proliferar os genes. Então, de uma maneira geral, se tem um monte de mulher que de repente não vai engravidar, ele tem o melhor dos mundos, que é o quê? Que é transar sem engravidar. Entendeu? Porque se o homem transa e a mulher fica grávida, ele tem que assumir aquela mulher, tem que assumir até aquela criança, ele tem que assumir aquela responsabilidade. Por isso que eu constantemente falo para a gente olhar as sociedades antigas e como é que elas funcionavam, para a gente olhar para o presente e ver o que está acontecendo no presente. O que a Caroline quer falar é que tudo é socialmente construído, mas se ela não olha para a biologia, ela não consegue resolver os problemas. Sabe o que eu penso? Essa turma da esquerda, eles são muito interessantes porque o que eles gostam de fazer, vou fazer uma analogia aqui. É o seguinte, se você sabe que você tem vamos supor assim, você tem um fogão na sua casa e tem alguma coisa que está errada no seu fogão. Se você sabe que o fogão pode pegar fogo, o que normalmente as pessoas fazem? O que é coerente? Você vai esperar a sua casa pegar fogo para depois dar um jeito de controlar o fogo? Ou você vai resolver o problema antes de danificar mais? Você vai resolver o problema antes de pegar fogo. Você vai prevenir, correto? O problema da esquerda é que eles não gostam de focar na prevenção. Eles gostam de tentar resolver o problema depois que o negócio saiu do lugar. Só que o que acontece? Quando, eu falei do caso do fogão, quando começa a pegar fogo dentro de uma casa, o que acontece? A consequência, depois que começa o incêndio, ela é muito maior do que a consequência de prevenção. E o que a esquerda hoje em dia, qual é o comportamento da esquerda que eu vejo muito tendo hoje no dia a dia? Ao invés de focar na prevenção, o negócio deles é, aconteceu isso, faz isso, aconteceu isso, faz isso, aconteceu isso. Vou dar exemplos. O cara, Zé Droguinha, pegou a mulher lá, engravidou a mulher. Gente, pra vocês terem uma ideia, a única coisa que funciona no Brasil de prisão de fato é quando o pai deixa de pagar a pensão para o filho. E vocês acham por quê? Porque não se cumpre. Leis no Brasil, ou não no Brasil, lei de uma maneira geral, ordenamento jurídico, ou criação de ordenamentos jurídicos, eles são pautados em algumas regras e costumes dentro da sociedade e algumas coisas, por exemplo, principalmente nessa parte de prevenção, essas coisas para resolver um problema, entendeu? Então, o cara não vai preso por pensão à toa. Ele vai preso porque ele não cumpre o papel dele, que é pagar pensão, por isso que ele vai preso. Só que se a gente vivesse numa sociedade onde que todos os homens cumprissem a palavra, o papel social deles, que depois que eles engravidam, eles vão cuidar, não ia precisar disso, mas isso acontece. E por que que isso acontece? Porque foram acontecendo diversas coisas na nossa história nos últimos anos, principalmente com o advento do feminismo e com algumas pautas feministas e algumas emancipações da mulher, que trouxe consequências no final, que o que eles fazem é só ficar apagando fogo, entendeu? Então, a Caroline vai virar para nós, e a esquerda é ótima nisso, porque a esquerda, ela precisa canalizar um culpado, tá? Porque se eles não encontrarem um culpado, que não é a pessoa, então não é a esquerda. Então vocês vão ver até o final desse vídeo da Caroline que a culpa ela não vai ser da mulher. A mulher se equipara ao homem. A mulher vira e fala assim, eu também vou ter o mesmo comportamento que você. Mas no final, a mulher não quer pagar pela responsabilidade. E a Caroline, como ótima marxista, esquerdista, feminista que ela é, vai falar, a culpa é do homem. Nós temos que corrigir o homem. O homem desse jeito não vai dar. Então eu quero trazer isso para vocês. Vamos deixar ela falar mais um pouquinho e aí vamos. Mulher abre as pernas, a mulher faz sem camisinha. E o cara não faz nada? A mulher tem bebê com o dedo? Simplesmente o cara não tem culpa de nada nesse abandono parental? E é aí que eu trago novamente esse questionamento. Por que quando a gente tá falando sobre o caráter do homem, diz que esse caráter dele ser babaca, abandonar a família, abandonar a paternidade, ser irresponsável, é culpa da mulher? Por causa desse preço biológico que a mulher paga. Compreendem? Porque no final, se o cara sumir da vida da mulher, ninguém nem sabe onde tá. Vamos supor que não tem nem estado. Sumir, evaporou, morreu e a mulher tá grávida. Se esse cara sumir, quem tem útero e quem vai amamentar, quem vai dar luz, quem vai gestar por 9 meses, vai ser a mulher, não vai ser o homem. Então o peso em cima da mulher é muito maior do que o peso em cima do homem.
É por isso que nessa história toda, quem tem que cumprir o papel de falar assim, eu não vou aceitar isso, ou eu não vou aceitar aquilo, ou aquele papel que toda mulher cumpre, né, na biologia dela, de ser seletiva, e que nos trouxe até hoje como sociedade, foi entender que quem ia pagar o pato depois e quem ia pagar o preço mais pesado ia ser a própria mulher. É por isso que a mulher sempre foi criteriosa, ou usou ser criteriosa e escolheu o marido. É por isso que algumas famílias sempre indicavam o marido para a mulher. Por quê? Porque eles queriam que a mulher tivesse toda a segurança, que tivesse todas as condições de continuar a família sem ter que passar por extremos, entendeu? Sem ter que passar por situações que depois ela não vai dar conta. Então, essa preocupação que já começa, às vezes naquele momento, assim, vamos pegar um pouco mais antigamente, quando as famílias escolhiam, né, os companheiros das mulheres, isso não era porque era uma sociedade machista, preconceituosa, blá, 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 tal. É porque a família, que já tinha uma experiência maior de vida do que às vezes a própria mulher, porque seus pais são mais velhos que você, pelo óbvio, já viram mais coisas que você. Então passa por esse processo que a família ela vai escolher, porque tudo que a família quer para os seus próprios filhos é o melhor e não quer que as mulheres façam grandes sacrifícios, além do próprio sacrifício da reprodução, que já é um sacrifício gigantesco. É claro que nos tempos de hoje as coisas mudam. Só que assim, quem mudou o rumo das coisas e quem mudou as regras do jogo foram as mulheres. E agora que nós começamos a coletar primeira geração, segunda geração, terceira geração, de toda essa bagunça que está acontecendo, aí depois a culpa é dos homens. Por quê? Porque nós temos que ficar constantemente adaptando os homens por uma escolha, por uma decisão que fomos nós, mulheres, que tomamos. Entendeu? Então, se a gente sai, vai pra baladinha, enche a cara, não se cuida, se equipara ao homem, que não sei o quê, e depois vai e acontece merda, gente, você é responsável por isso. Entendeu? O cara vai sumir, não quer nem saber. Quantos homens vocês não conhecem? Quantos Zé Droguinha que vocês conhecem, que foi criado na rua, a família não estava em casa, que não tem assim, sabe? Que não tem responsabilidade nenhuma, nunca nem às vezes trabalhou na vida, tá entendendo? Quantos descobriram e largaram e foram embora? Quantas mulheres, mães solo você conhece, que já em algum momento não teve problema com o pai da criança pagar a pensão? Quantos? Eu não conheço nenhuma mulher, mãe solo, que houve algum momento da vida dela que ela não tivesse tido um estresse com relação ao pai da criança. Então essa história de jogar a responsabilidade para cima dos homens porque tem que recriar o que os homens têm que fazer, não dá. O que tem que fazer, a mulher tem que evitar de fazer merda. Se a mulher decidiu assumir a responsabilidade, agora é meu corpo, minhas regras, então ela lembra do corpo e as regras dela na hora que a merda aconteceu. E depois não vai culpar os homens porque ela escolheu errado. Tá? Em algumas sociedades antigas, eu acho que foi com a Ellen Fisher, ela falava que, por exemplo, essa coisa de mãe solo não funcionava em sociedade antiga. Quando a mulher era por alguma coisa vizinha, por alguma tribo vizinha, alguma coisa assim, a mulher, psicologicamente, ela ficava tão perturbada que existia até... como é que chama? Que existia até aborto espontâneo. Devia ter falado essa palavra aqui, né? Mas, enfim. E aí, o que acontece? Emocionalmente, para a mulher sabe o peso. Entendeu? Então, naquelas épocas, era muito raro ter filho que não tivesse um pai para prover, o filho que fosse de outra tribo, essas coisas todas, porque até psicologicamente a mulher rejeitava isso. Mas hoje em dia tudo mudou, a sociedade está mais moderna e tal, não sei o quê. Só que o que acontece? Acho que é muita pretensão jogar tudo que tem a ver com responsabilidade para cima dos homens para falar, a mulher não faz filho sozinha. Acho complicado. Vamos continuar. Sendo que quem vai assumir essa maternidade vai ser a mulher. Quem vai realmente gestar por 9 meses, parir, amamentar e cuidar depois, vai ser a mulher. Por isso que nós temos um grande número de mulheres que assumem essa maternidade sozinha e os homens abandonam. Claro, inclusive com o seu abandono do homem, não tem como o homem gerir, o homem não tem útero. Então ela falou que é importante, que nem o homem que ele decide ter uma família, que o filho foi consensual, mesmo diante dessas circunstâncias, não é o homem que vai ficar grávido.
É a mulher que vai ficar grávida. Então, mesmo se tivesse o melhor dos mundos, que é esse mundo de fantasia que ela vive, que é tudo social, o que acontece? Mesmo numa família perfeita, que engravida a mulher, não é o homem que vai engravidar. A única coisa que o homem vai fazer é dar aquele suporte emocional, psicológico, afetivo, financeiro. É isso que o homem vai dar. Mas o resto está na mão das mulheres. E aí, por isso que as mulheres têm que ser seletivas. Existe uma questão histórica, social, estrutural, que envolve tudo isso. Não é simplesmente da noite para o dia que as mulheres tiveram essa responsabilidade em relação à maternidade. Nós somos cobradas de sermos mães e de assumirmos uma maternidade, que a gente é bebê, desde que a gente ganha a primeira boneca, que a gente tem que aprender a trocar fralda. A gente sabe que precisa assumir a responsabilidade da maternidade, independente se quer ou não. Nós não temos opção de escolha, nós somos ensinadas que nós não... Gente, existe uma diferença entre ser ensinada, tá? E quero que vocês percebam isso, com uma questão hormonal. Eu não terminei de ler o livro da Sarah Hill, mas ela fala muito nisso. Isso é uma das coisas que ela mais critica sobre essa questão social. Por quê? Porque tudo que é ligado à maternidade, não é que a mulher socialmente ela é preparada. Ela meio que quase, entre aspas, ela é biologicamente e hormonalmente, sei lá, não existe essa palavra, preparada para assumir esse papel. Então, nem se ela não tivesse nenhum tipo de preparo, o próprio corpo dela, a própria biologia, a gente chegar como a gente chegou aqui como sociedade, foi justamente perceber que nunca foi uma questão social. Entendeu? É muito mais uma questão daquilo que biologicamente nós fomos criados. Mas Caroline Sardá não pensa nisso. Porque para ela é uma questão de uma estrutura o quê? Eu ensinei a minha filha a já cuidar de boneca. Não temos opção de escolha, sendo que nós deveríamos ter. Porque os homens têm. Os homens têm essa opção de escolha. Por isso que nós temos tantos números de abandono parental. Nós temos muitos homens escolhendo dizer não para a paternidade. Mas nós não temos tantas mulheres podendo dizer não para a maternidade. O homem que fala não para paternidade, vamos lá, vamos por partes. Eu vou refutar esse argumento dela com a seguinte ideia. Essa questão do filho fora do casamento, ela, dessas escapadinhas por aí vai, isso é uma coisa que, desde que existe homem e mulher, isso existe, né? Só que o que acontece? É o peso que tem sobre essa questão da gravidez. Por que eu estou dizendo isso? Antigamente, antes da mulher se equiparar ao homem, se essa mulher ficasse grávida de algum homem, ela avisasse a família dela, porque gravidez você não esconde para sempre, e ela não estava casada com esse homem, ou junto e tal, o que vocês quiserem chamar, a família da mulher ia atrás do homem e falava assim: agora você assume a minha filha. Porque se você fez um filho com ela, agora você vai fazer a sua parte e vai assumir. Bem, Caroline Sardá, ela está incomodada que grande parte dos homens estão caindo fora. Só que ela se esqueceu que antigamente o homem era criado para ser homem. E hoje em dia, eu não sei que diabo que está acontecendo. Hoje em dia, o homem está sendo criado para ser bebezão da mãe mimado e que não sai de casa, não sabe nem trabalhar. Então tem isso. E muitas vezes, como esses homens são mimados e cada vez que passa os homens estão mais infantilizados, o que acontece? A Caroline acha que é um problema que assim, tem que colocar os homens no lugar. Só que a questão é que qualquer homem bem criado, ele não precisa nem que a família da mulher vá buscar, ele vai virar e falar assim: eu assumo. Quantos homens antigamente engravidavam determinadas mulheres, depois chegavam e falavam assim: vamos casar, vamos assim. Gente, antigamente, isso era uma coisa tão forte que antigamente mulher até engravidava para segurar homem. E hoje em dia vocês acreditam que parece que a mulher tem um senso de achar que ela vai engravidar e vai achar que segurar o homem, que é sem base. Biologicamente até existe um motivo para isso, tá? Existe, tá? Só que assim, como a mulher ela fez esse pacto com os homens, então o homem ele não sai só com uma, ele sai com 5, 6, porque ele tá num verdadeiro paraíso, principalmente se é um homem bonito, 1%, vamos dizer assim, né? Que toda mulher quer que o gene dele vai para ela, né? Então o que acontece? Então nós temos esse fator que quando homens engravidavam mulheres antigamente, ele era homem suficiente de virar e falar assim: então vamos ficar juntos. E hoje em dia, com essa educação incrível que nós estamos tendo no mundo, né, no mundo ocidental, os homens não querem mais apoiar isso. Homem não é criado nem para trabalhar.
Entendeu? O homem tá na escola, não tá nem conseguindo passar nas matérias da escola. O cara não tem nem nota para entrar em qualquer faculdade seja. O homem não sabe nem escrever, nem ler direito, um monte de gente analfabeta, não tem condição. E tem um plus, porque mesmo se você não tiver escolaridade, se não tiver universidade, se não tiver nada, o homem também não quer fazer os outros tipos de trabalho que não requer conhecimento. Quantos homens hoje em dia que têm vergonha ou de ser servente pedreiro, que tem vergonha de trabalhar na obra, que tem vergonha de trabalhar em trabalho pesado? Quantos? Você já viu a quantidade de homem que só fica dentro de casa com pai e mãe trabalhando porque não quer saber trabalhar? Quantos? Só jogando videogame? Então, assim, aí eu te pergunto, onde é que falhamos como sociedade nisso? Não me venha culpar capitalismo selvagem, porque o negócio da esquerda é só ficar culpando. Mas a verdade é, houve durante esse período uma nova educação, principalmente promovida pelo Estado, porque as famílias não têm tempo de sentar e educar os filhos, e que tem transformado as gerações de homens nessas coisinhas que não assumem responsabilidade nenhuma. Entendeu? Que é todo maravilhoso da vida, que é todo curtir da vida, que é cumprir o propósito biológico da vida dele só até a página 1, porque chegar na parte da responsabilidade, parte 2, ele tá caindo fora. Entendeu? Então esse comportamento não é nenhum comportamento de homem, é um comportamento de uma criança mimada, infantilizada, que é o que várias da minha geração para trás que está acontecendo, de não assumir. Com plus de que tem vergonha de trabalhar, tem vergonha do tipo de trabalho, fica o dia inteiro na casa dos pais, o dia inteiro no computador, é isso que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, eu não sei que mundo a Caroline está vivendo que ela vai mudar essa realidade, porque para ela é tudo socialmente construído. Quando tudo é socialmente construído, aí não tem jeito, é sempre apagando fogo. Ah, o problema está aqui, apaga. O problema está aqui, apaga. O problema está aqui, apaga. Mas se fôssemos desde o momento da raiz, isso aqui não tinha acontecido. E esse é o problema de quando eu vejo um Estado que ele intervém demais. Porque o Estado, quando ele intervém, está o tempo todo tentando resolver os problemas. E se ele tivesse sido na raiz, e desde o princípio compreendido a raiz e mantido aquela situação ali, a gente não tinha chegado hoje como sociedade com as coisas que estão acontecendo. Entendeu? E provavelmente hoje, se a gente tivesse essas situações da mulher engravidar, não ia existir mãe solteira. Porque os pais dos filhos dessas mães solteiras, provavelmente tinham feito tudo para criar uma família. E com detalhe, e assim, até a Louise Perry fala isso muito. Essa história do meu corpo e minhas regras, o mais prejudicado não é nem a mulher, é a criança. E isso as feministas não estão olhando para a responsabilidade. Porque tanto faz. Entendeu? Aí a mulher se tem 2, 3, 4 filhos com um homem diferente, tá nem aí. Só pede dinheiro pro homem, vai viver com dinheiro do Estado, entendeu? Não tá nem aí, não tem responsabilidade. E a criança sofre. Criança nasce num lar desse jeito, não tem uma criação com o homem próximo, a criança depois vira adulta, não tem um pai presente, não sabe o que é ser homem. Aí tem uma outra situação. Se hoje, esse tanto de mulher hoje em dia, eu escuto falando, não se faz homens como antigamente. Ou então, o que está acontecendo com os homens? Está faltando homens no mercado. Será que está faltando homens no mercado porque, de repente, tudo virou de pernas para o ar? Ou será que nós tivemos eventos históricos que permitiu que, como sociedade ocidental, a gente vai chegar nessa situação? Eu deixo a pergunta para vocês. Aí vocês me respondem. Vocês usam a criatividade de vocês. Vamos deixar a Caroline Sardá continuar militando aqui para nós. E quando a gente fala aqui sobre a questão da estruturação da família, a gente não precisa necessariamente que a família seja estruturada em pai, mãe e filho. Pode ser 2 mães, 2 pais, uma mãe, um pai, família adotiva, tanto faz. Eles têm uma capacidade de dificultar algumas coisas que são fáceis. Só que a Caroline não entendeu que pode ser 2 mulheres, pode ser 2 homens, só que o problema está justamente no homem hétero e na mulher hétero. E que eles são hoje correspondentes a mais de 50% da sociedade. Então não adianta ficar assim, não, mulher, homem, trans com trans, ficar aquela bagunça, porque eles representam uma parcela muito pequena. E essa parcela muito pequena não é ela que está realmente pagando imposto para o Estado. Os que estão pagando imposto para o Estado são justamente essa situação de conflitos do homem hétero e da mulher hétero, que é o geral.
entendeu? Porque o resto é exceção. Então, essa coisa de ficar chamando, que não sei o quê, essas viagens, por isso que nada se resolve. Deve ser estruturada da maneira que for mais saudável possível, porque nem sempre a estruturação da família nuclear pai, mãe e filho vai ser saudável. E quando a gente tá falando aqui sobre mães solos e o número de crescimento de mães solos, a gente tem que falar sobre esse abandono parental sem culpar a mulher por postar foto X ou Y nas redes sociais. Ai, porque agora o homem, ele tem mais acesso ao corpo da mulher, como se antes ele não tivesse. Como se antes a gente não tivesse imagens, Gente, a discussão não é essa. Ela saiu de uma coisa, viajou para outra. Nós estamos falando de biologia, nós estamos falando de reprodução, nós estamos falando de sociedade, e de repente já está falando do acesso ou não que o homem tenha a mulher nuda ou não, desnuda ou não. Nossa, que viagem. Quadros, esculturas de mulheres nuas. Lá na pré-história, imagens de deusas, esculturas nuas. Não é de hoje que a gente tem uma questão com a nudez feminina. Só que hoje a gente tem muito mais puritanismo em relação. Onde é que a Bianca Lauri falou sobre nudez feminina? A nudez feminina. Como essa moça está falando. Ah, por que os homens são babacas? Porque a mulher posta foto de biquíni nas redes sociais. Respostas simples para problemas absurdamente complexos e estruturais. Uma coisa que é criada e construída na nossa sociedade. Pensa assim. Se meninos, desde pequenininhos, lá com seus 5, 6 anos de idade, assim como as meninas, começassem a brincar de boneca, trocar fralda de boneca, fazer mamar em boneca, brincar no colo. Vocês não acham que de alguma maneira mudaria essa relação desse menino com a paternidade quando ele crescesse e virasse um adolescente, um adulto? Talvez ele veria... Perfeito, vou falar sobre isso. É por isso que eu falo, gente, então as coisas que é maluco. Quando você não tem pesquisa, é outros 500. A Sarah Hill, no livro dela, ela fala sobre... Mas isso assim... Parece que na literatura médica, cientista, parece que isso é meio geral, tá? Levando em consideração, gente, que eu não tenho eu não tenho know-how para falar disso, porque eu não tenho uma especialização nisso, tá bom? Mas de tudo aquilo que eu li até hoje, existe um negócio que acontece no corpo do homem, que é o seguinte: quando a mulher ela dá à luz e ele é o pai da criança, ele... Assim, vamos falar primeiro sobre a questão da testosterona. Vamos falar isso primeiro. A testosterona, ela é variável no homem, tá bom? E isso quem fala é a Sarah Hill, para ela falar que os nossos hormônios, eles cumprem aquela questão, né? Para quem não toma anticoncepcional, obviamente, eles cumprem aquela quantidade certinha de acordo com os ciclos, tá? Podia pegar aqui o livro, mas enfim, não interessa. Os homens, eles são muito variáveis. O nível da testosterona deles varia muito. E tem motivos pelos quais ela fica mais alta e fica mais baixa. Então, por exemplo, quando o homem está num processo de conhecer uma mulher, quando o homem vai para academia, quando o homem está fazendo esporte, ou quando o homem está brincando, mas alguma brincadeira assim que até exige do corpo muito do homem, né? O homem, o corpo dele passa a produzir mais testosterona. E tem alguns momentos que o corpo dele passa a produzir menos testosterona. Qual que são esses momentos? Por exemplo, quando ele vira pai, quando ele está em casa, cuidando dos filhos, quando ele está ajudando uma coisa ou outra. Então, o que acontece? Ele baixa esse hormônio da testosterona dele para ele assumir esse papel de criação do filho, né, que ele está tendo ali. Então, um dos motivos, e veja só como é que as coisas são engraçadas. Antigamente, a mulher, ela engravidava para, às vezes, fisgar o cara. E eu acho que ela fazia até isso inconscientemente, só que o que acontecia? Quando o pai via o filho, quando o pai tinha contato com o filho, ele baixava o nível de testosterona do corpo dele e produzia outros tipos de hormônio para ele entender que ele precisava, como pai, fazer esse cuidado da criança, tá bom? E o que acontece? Por que isso acontecia? Para ele não ficar com altos níveis de testosterona e ficar naquela coisa, eu ainda tenho que ficar pulando de galho em galho, tá? Isso é uma coisa que a Sarah Hill trouxe ali no livro dela, contou isso, né? Então, o que acontece? Os níveis de testosterona, eles vão variar conforme a necessidade do homem, entendeu? E há formas que o homem natural injeta mais ou menos testosterona no corpo. Embora hoje em dia tem até clínica lá nos Estados Unidos, no Canadá, que os homens vão lá e ficam injetando testosterona, porque a alimentação mudou muito, né, nos Estados Unidos. Então, eles também estão produzindo mais outros tipos de hormônio, que também fazem parte dos hormônios, né, predominantemente femininos, que parece que estão tendo mais e estão fazendo eles produzirem algumas coisas, enfim, para controlar isso, tá? Mas o que acontece? Nós temos essa situação, né, que a Carolina traz para nós. E o que acontece?
Eu queria... Deixa eu ver só por que eu falei isso, que eu vou viajando. E a mais responsabilidade, olhando aquilo e falando, caraca, é um bebê. Tá bom. Ela falou sobre a questão da infância, né? Eu vou e volto, gente, porque faz parte. Mulher, né, mulher? Por que o homem não é criado para cuidar de boneca? Porque, se vocês pegarem desde os tempos remotos, quem faz o papel de prover sempre foi o homem, tá? E se o homem não provém, não adianta, porque aí nós teríamos a nossa extinção como espécie. Porque, às vezes, uma mulher com 8 meses de gravidez, como é que ela vai encarar um leão, por exemplo? Vocês estão entendendo? A mulher amamentando, arrastando o menino no colo, como é que ela vai fugir do qualquer, né? Então a gente era presa fácil. A mulher, ela sempre foi presa fácil em tempos de primórdio. Então, os homens, eles passavam por um processo em rituais antigos que a Ellen Fisher chama do... Não, tem um outro cara que chama, eu já falei diversas vezes no vídeo, que é esse ritual de passagem. E querendo ou não, o ritual de passagem hoje em dia tá muito porque esses meninos da Red Pill têm transmitido na internet. O que é o ritual de passagem? É realmente os meninos serem criados para serem homens, para correr na rua, para brincar. O Jordan Peterson fala do capítulo dele lá do 10 ou 12 regras para a vida, coloca o seu filho para andar de skate. Para o quê? Ensine o seu filho a cair, a despencar, a ser resiliente quando é criança, para quando ele se tornar um adulto, ele não se tornar um adulto frágil. Entende? Então é por isso que essa história, brincar de cuidar de boneca para o homem aprender, parece que ela coloca até o nível do homem no nível de estupidez mesmo. Porque vamos supor o seguinte, vamos supor que esse homem é criado na rua, cuida das coisas, trabalha, joga dinheiro dentro de casa. Em nenhum momento é possível que você vire para o seu homem, vamos dizer assim, né? E fale assim, vou te ensinar a trocar fralda, eventualmente, se eu não puder aqui, você troca. Ou quantos homens você já não viram que não brincou de boneca, mas pelo menos em 2, 3 minutos aprende como, por exemplo, a amamentar uma criança na mamadeira. Entendeu? Ou quantos homens hoje em dia que não aprendem como que vai colocar uma criança para dormir? E antigamente, por que não? Por que, por exemplo, antigamente, o homem também não era criado para também compor essa primeira fase do bebê, que é a pior fase? Outra coisa, qualquer família saudável, o homem participa do processo. Seja com o filho homem, a filha mulher, ou seja filho. Entendeu? Ele participa desse processo de educação. Não é o Estado. E ela às vezes fala isso porque eu acho que no final ela deve acreditar que o Estado é o que tem que prover educação, porque dentro de casa não pode ter educação. Então essas coisas para mim são absolutamente interessantes, quando ela fala que os homens têm que ser criados para cuidar de boneca. Não! E se eles ficarem mais tarde e eventualmente forem pais, eles, dentro da criação deles, eles vão saber que eles têm um papel biológico como homem de também assessorar a educação das crianças. E se hoje em dia a gente tem um problema de homem assumir mãe solo, é justamente porque esses homens não foram criados para ser homens para assumir. Entendeu? E isso tem um problema, e a gente está falando sobre uma questão educacional. Até que ponto e por que chegou nessa situação? Então não adianta querer dar desculpa porque tem que criar a criança para vestir rosa e cuidar de bebê, porque isso não vai resolver o problema. Então, sério, vamos. Realmente, estou aqui aprendendo a lidar com o bebê desde criança, sabe? Como muitas meninas e mulheres são ensinadas desde pequenas a brincar de boneca. Enquanto o menino geralmente é ensinado a brincar de tudo e mais um pouco. A gente sabe que aqui também estamos falando de questão cultural, regional, nacional. A sociedade não é construída igual para todo mundo, nem todas as famílias são iguais. Mas aqui a gente está falando realmente de como a sociedade espera esses papéis sociais. Que a mulher assuma a maternidade, porque ela é ensinada desde pequena a ter esse instinto materno. E o homem não. O homem não é ensinado desde pequeno a construir. Até porque se a mulher dá à luz, né? Porque o homem não tem útero, se o homem levar a criança no peito dele, não vai sair leite, né? Óbvio. Construir uma família, a querer se casar, a ver um final feliz com uma princesa, sabe? Nós somos. A gente tem que falar muito sobre a responsabilidade do homem, né? A responsabilidade que esse homem tem sobre as suas atitudes, sobre o caráter do homem, como que ele é moldado, como que esse homem está sendo construído na sociedade, como que ele está sendo educado pelo meio que ele vive, né? Quais são as relações que ele tem, qual é o meio que ele está, se ele está sendo educado a tratar bem uma mulher, se ele está sendo educado... Tudo isso que a Caroline está criticando, ela só está criticando hoje, você sabe por quê? Porque antigamente eram esses valores que estavam em voga.
Então, ela tem aquilo que eu acho muito interessante, que ela fala da liberdade do corpo da mulher, mas quando o homem começa a ter um comportamento diferente, ela está questionando esse comportamento diferente masculino, geracional, obviamente, e depois ela culpa o homem por tá assim, e não culpa a mulher, que foi a primeira que ensejou desse comportamento que nós estamos vendo nos dias de hoje, depois que ela liberou tudo. É muito interessante isso. Sexualmente também, né, a utilizar camisinha, a fazer vasectomia, a cuidar realmente de planejamento familiar, né, se esses homens... Olha que ponto, ela fala de vasectomia. O homem agora ele tem que se cortar porque a mulher não sabe se cuidar. Ela tá querendo trazer para o homem a responsabilidade, sendo que no final quem mais sofre com uma gravidez é a mulher. Ou seja, ela tá querendo entregar para o homem a responsabilidade que é uma responsabilidade da mulher. Se corta, porque o problema é que vocês deviam se cortar. A camisinha não vou nem falar, porque camisinha o governo dá até de graça, entendeu? Então eu me recuso a falar de camisinha. Estão tendo acesso à informação de planejamento familiar, se eles não estão simplesmente saindo com 5 mulheres na semana e engravidando as 5 mulheres na semana. Mas então por que a mulher, o corpo dela é a regra dela, ela transa com quantos ela quiser, e por que a Caroline está criticando se o cara transar com 5 numa semana? Por que hoje em dia a mulher pode transar com 5 na semana, porque ela é dona do corpo dela e ela tá livre, ela se equipara ao homem, e por que o homem agora ela tá julgando se o homem fizer isso? Não usando camisinha com nenhuma delas. Então, assim, é também ter um pouco de noção da responsabilidade do homem em relação à maternidade. Porque aqui nesse vídeo eu vejo que ela responsabiliza muito mais a mulher pela existência da criança sem o pai do que realmente responsabilizar o homem pelo abandono parental. Então, ao invés dela olhar pra situação e falar, não, temos homens babacas, temos homens que não estão assumindo a paternidade, vamos olhar para o que tá acontecendo realmente com os homens. Mas não, ela vira pras mulheres. Mas isso é educacional, né? Vide aí, esse governo, você provavelmente deve ter votado nele, que tá aí anos e anos, não vem falar mal do Bolsonaro não, que ele só ficou 3 anos. Mas esses anos e anos de governo de esquerda. E o que transformou a educação brasileira hoje e como é que tá a situação? Então, assim, tá fácil culpar os homens, mas e aí? Vamos olhar para o background? Vamos olhar para background? Vamos olhar para o passado? Vamos olhar para a educação? Vamos olhar o que as mulheres também fizeram para chegar nessa situação? Ou realmente a gente vai querer só ficar culpando os homens aqui? Fácil. Gente, é aquilo que eu sempre falo. Hoje em dia tá tudo no lombo dos homens. Impressionante. Mulheres. E ela acha que o problema são as mulheres que não estão mantendo esses homens em casa. São essas mulheres que não estão prendendo esses homens. Só que, na verdade, esses homens não precisam ser presos. Eles não precisam ser mantidos. Eles precisam ter noção de responsabilidade, de maturidade. E muitos homens têm isso. Tanto que muitos homens são ótimos pais, são pais presentes, são pais responsáveis, são pais maduros, que sabem lidar com a situação, que têm tranquilidade nas situações, que protegem seus filhos, que lidam bem com a situação. E você sabe quem são esses pais? São os pais que tiveram pai e mãe presentes dentro de casa. Foram os pais que... foi também os homens, né? Que tiveram uma presença do homem dentro de casa. Foi os homens que eles entenderam hoje o que muita Red Pill fica falando sobre ensinar isso para os homens, ensinar a ter essa responsabilidade, ensinar qual que é o papel do homem como sociedade, que a esquerda tanto fica batendo. Quando todo homem ele é bem criado, quando ele tem um pai dentro de casa, ele aprende a ser homem. Entendeu? E é tudo isso que hoje a Caroline está criticando, que é o quê? É o que a esquerda sempre fez, que é diminuir o homem, passar a responsabilidade para cima dele, falar que ele é opressor, que ele é machista, que não sei o quê, blá blá blá, sendo que quando ele tinha que assumir o papel dele, ele não assume. Por quê? Porque ele sempre foi criado nessa lacração, por ser mimado por um monte de coisa que permitiu chegar nessa situação. Muito interessante. Situações. Existem muitos homens que são pais extremamente responsáveis. Mas por quê? Eles tiveram uma criação familiar onde se ensinou desde pequenininho a como ter essa responsabilidade e essa maturidade, se ensinou sobre educação sexual, se ensinou sobre planejamento familiar. Então, esse homem, ele já vai ter um caráter bem diferente do que o homem que foi ensinado a sair com várias, não usar camisinha. Tem muitos homens que perdem a virgindade de forma extremamente traumática. Então, assim, a gente sabe que existe uma realidade também dos homens que até mesmo a sexualidade para eles muitas vezes pode ser traumática. A forma que eles lidam com a sexualidade vai muito além do que simplesmente dizer, antes os homens tinham mais dificuldade ao acesso ao corpo das mulheres e hoje eles têm mais facilidade. Aqui ela tá fazendo uma crítica à liberdade sexual das mulheres, para dizer que os homens são irresponsáveis porque as mulheres estão tendo muita liberdade sexual. E isso é um problema, sim, porque esses homens também têm liberdade sexual.
Mas essa liberdade sexual não é tão restrita quanto a das mulheres. Não é tão cobrado que esses homens usem camisinha, que eles se previnam de ISTs, tanto quanto... É aquela questão, fator biológico. E sobre essa questão de prevenção, sobre DSTs, essas coisas, é o mínimo, é o mínimo. Só que a gente tem umas escolas públicas que estão um lixo gigantesco, que é por isso que faz com que os homens também tenham esse comportamento. Por quê? Porque eles não têm educação dentro de casa. Por quê? Porque as mulheres foram irresponsáveis, porque aconteceu esse tanto de coisas, tanto de intervenção de governo. E o Estado é muito bom. O Estado é muito bom quando dentro da família ela é completamente desestruturada, porque depois para manipular e criar pessoas com esse discurso igual a Caroline tem, é muito mais fácil. Então é super tranquilo. Então você cria pessoas que ficam mais reféns do Estado e que vão querer o Estado para tudo, entendeu? E é lindo isso, é brilhante isso. As mulheres são cobradas de prevenir uma gravidez, de prevenir uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente tem que falar muito mais da questão estrutural dessa sociedade do como os indivíduos estão lidando, como as mulheres estão lidando com os homens babacas, sabe? Ele não tem que fazer nada, porque a mulher posta a foto da bunda dela na internet, basta ele pegar o celular. Ah, eu sou livre e empoderada, eu posso dar pra quem eu quiser. E aí ela vai e dá pra quem ela quiser, ela dá pra todo mundo porque ela diz que ela é livre. Só que, quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa, existe uma consequência biológica. E a consequência... Ai, sempre esse negócio da consequência biológica. Mano, trata filho como consequência. A consequência biológica pode surgir uma gravidez. E tem muito no meu Instagram, né, Bia? Ai, qual que é o melhor método anticoncepcional? O melhor método anticoncepcional é você não transar, ponto. Nossa, falta que faz uma educação sexual. Meu Deus! Ai, gente, que vergonha alheia. Isso daqui, gente, me deu uma vergonha alheia tão grande, porque mostra que a gente precisa urgente de educação sexual nas escolas para que pessoas não passem por esse tipo de vergonha de falar um negócio desses. Eu vou ler aqui para vocês o que uma pesquisadora de direitos sexuais e reprodutivos fala sobre a abstinência sexual. A abstinência sexual não é método contraceptivo. Algo só pode ser um meio de prevenir uma gestação se houver ato sexual. Método contraceptivo pressupõe sexo. Ah, não, então eu não vou fazer sexo. Isso não é método contraceptivo. Método contraceptivo pressupõe sexo. Aí ela faz uma coisa que é muito interessante, sabe? Ela quer focar nos nomes, nas nomenclaturas, que não sei o quê, quando, na verdade, esse tipo de discussão não leva a lugar nenhum, entendeu? Se é método anticonceptivo, se não quer, pro debate, pro dia a dia, pra melhorar a vida das pessoas, que impacto que essa merda tem? Nenhum. Esse é o problema da esquerda. A esquerda tá preocupada em nomenclaturas, em método, não sei o quê, só que não resolve o problema, entendeu? Eles não resolvem. Entendeu? É isso que a esquerda faz. Mas isso aqui que ela tá falando é uma grande bobagem, porque a pesquisadora tal, né, fala que isso aqui não deve ser, só que a gente não tá vendo fim nisso. Eu acho que o trabalho da Bianca, ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade de tentar colocar a coisa um pouquinho mais em ordem. Por exemplo, a galerinha da Red Pill, eles também não estão focados muito em nomenclatura, sabe? Uma coisa que eu percebo dos meninos do meu canal é que eles têm um vocabulário próprio, mas mesmo eu não sabendo, eu fui descobrindo durante um tempo. Mas isso é porque eles criaram. Mas eles percebem que existe um fator que é assim, a gente tem que achar uma solução para um problema. E querendo ou não, a Bianca, ao modo dela, ela achou talvez o que era de errado, que estava acontecendo com as mulheres, que de certa forma isso precisa ser debatido, isso precisa ser falado e isso também precisa ser responsabilizado. Agora não. Agora a Carolina, ela tá preocupada em se deixar de transar é método anticonceptivo ou não. O que isso acrescenta pro debate? Nenhum, nada. É isso que me incomoda na esquerda. Tá sempre assim, a esquerda tá sempre viajando. Casos de aborto circulando na mídia, lemos por aí comentários do tipo: se tivesse fechado as pernas, não teria engravidado. Aqui eu não vou entrar nem no mérito do quão misógina essa frase e suas variações são. Eu vou tratar apenas de uma categorização. Quando falamos então é misógino falar esse tipo de coisa? Então tá, gente, sou misógina, que ó, tá na minha testa. Contraceptivo simplesmente porque, nesse caso, o sexo não existe a priori. Sabendo que uma relação sexual vai acontecer... Bem, deixa eu passar um pouquinho mais pra frente. Nossa, já passou mais de 1 minuto. Deixa eu ver aqui se tem alguma ponte aqui que a gente tem que falar ainda. Vamos ver. Engravidar. Tu pode usar todos os meios anticoncepcionais possíveis. Você tem Você não fala isso pros cristãos não, hein? Que eles vão te falar que dá sim pra você engravidar sendo virgem. chance de engravidar. E essa é uma consequência biológica do corpo da mulher. Vai reclamar com... É porque, assim, nenhum método anticoncepcional, ele dá 100% de eficácia. Isso é óbvio também, né? Deus. O homem não pode engravidar. Ah, meu Deus, vai reclamar com Deus.
Aí ela falou que, é porque eu já assisti um pedacinho, ela falou assim que o homem não engravida, isso é verdade, a chance do homem engravidar é zero. Nem o homem trans engravida, ainda não, né? Quem sabe no futuro. Na verdade é essa, quem engravida é a Fechar mulher. com chave de ouro, né? Tem um vídeo, inclusive, que eu falo que quando a pessoa mete um biblicamente falando, ou fala com Deus, ou lê na Bíblia, pode esperar uma interpretação muito zoada. E daí fala consequência biológica e fala com Deus. Ela conseguiu colocar numa mesma É porque o frase. Fala com Deus aqui, ela fez uma brincadeira de tipo, a mulher, ela vai dar à luz. Então, quando ela brinca e fala assim, fala com Deus, é porque Deus criou o nosso corpo para ser tal como ele é. Ou, sei lá, biologia, ou evolução. Nós só chegamos nesse ponto porque foi o que biologicamente nos trouxe até aqui. Então, ela fez essa brincadeira, né, da questão de Deus aí, mas foi uma brincadeira e a Carolina entendeu. Consequência biológica e vai falar com Deus. E assim, a mulher não faz sozinha. Então, a consequência também é do homem, tá? A responsabilidade. A gente já falou sobre isso aqui, ela volta a dizer. Conservador e retrógrado da religião. Que, inclusive, ela citou Deus, né? Então, por isso que eu tô falando da religião. Existe muito esse pensamento disseminado pelos cristãos de que a gravidez, a consequência é da mulher. Né? Que a mulher tem essa consequência. Mas isso eu já expliquei no início do vídeo para vocês, que tem a ver com essa questão das sociedades antigas e o que melhor funcionou. Então, se hoje a gente teve essa questão da tradição, da religião, moldando o nosso comportamento, é porque pode ter se visualizado que mais para trás, numa desordem social, talvez tenha sido a melhor forma que a sociedade conseguiu sobreviver. E já buscando, né, o que a antropóloga Louise Perry fala, depois que a mulher insere a pílula e ela se equipara ao homem, a gente tem cravado determinadas consequências que a gente não consegue nos ver como sociedade daqui 10, 20 anos. A única certeza, por exemplo, que a gente tem, né, é que a população da Europa está diminuindo. E quais são os motivos pelos quais a população que está diminuindo? Entendeu? Será que são os métodos? Porque, né, a gente faz essas perguntas. Por que é que tudo está assim? Por que as mulheres hoje em dia não querem ter filhos? Por que é que hoje em dia as mulheres não querem ter família? A gente tem que se fazer essas perguntas também. O que está acontecendo no nosso contexto social que cada dia que passa as mulheres querem menos terem filhos? Gente, eu vou deixar vocês por aqui, tá bom? Vai ficar o vídeo completo na descrição. Nós já caminhamos aí para quase 1h10. Me digam o que vocês acham. Se vocês quiserem assistir tudo que ela fala, né, até o final, tá o link na descrição. E por isso é hoje. Me digam o que vocês acharam do vídeo e take care.